Olá, boa tarde a todos que mais uma vez passam a acompanhar a TV Legislativa. Nós estamos mais uma vez falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a quarta sessão ordinária desta terça-feira, dia 26 de fevereiro de 2013. 4 itens na ordem do dia. E o primeiro item é o projeto de lei de número 2/2013, de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros às entidades que menciona e dá outras providências. A data deste projeto de lei é de 9 de janeiro de 2013 e está em segunda discussão. O segundo item é o projeto de lei de número 77/2011, também do Poder Executivo, que institui o sistema de bilhetagem eletrônica no serviço de transporte coletivo de passageiros de ônibus de competência do município de Cubatão e dá outras providências. A data é de 29 de agosto de 2012 e está em primeira discussão. O terceiro item a ser analisado, discutido e votado pelos vereadores nesta Casa de Leis é o projeto de lei de número 6/2013, também do Poder Executivo, que permite ao segundo subgrupamento de bombeiros o uso de imóvel do patrimônio público municipal e dá outras providências. A data é de 29 de janeiro de 2013 e também está em primeira discussão. O último item da ordem do dia da quarta sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão é o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que encaminha parecer usando sobre as contas anuais da Prefeitura Municipal de Cubatão no exercício de 2010. Este parecer de contas do Tribunal do Estado de São Paulo está em discussão única. Portanto, são 3 projetos de lei e um parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhado a esta Casa de Leis sobre o exercício da Prefeitura Municipal de Cubatão de 2010, que estão na ordem do dia da quarta sessão ordinária. E pelo canal 95 da NET, ou então acessando a internet pelo site camaracubatão.sp.gov.br, você terá a oportunidade de mais uma vez acompanhar esta transmissão ao vivo, que começa às 16 horas. Até já! Não, pô. Alô? Não, o requerimento tá aí, né?
Sem moeda, é só dinheiro. Ligatura não dá. Não. Podendo, está aberto para eles, está podendo ser adotado pelos funcionários e permissionários. Grande vereador. Oi? Por favor, entendeu? Havendo público legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência solicita um minuto de silêncio em memória da senhora Aline Domingues Barros Ribeiro, vítima do acidente fatal ocorrido ontem no Jardim Casqueiro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dória. Também peço um minuto de silêncio. Aquela vítima que faleceu do deslizamento no túnel aqui em Cubatão na sexta-feira. Concedido, vereador. Comunico que encontra-se na mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência pedida e recebida. Comunico ainda que se encontra à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa a ata da terceira sessão ordinária realizada em 19 de fevereiro do corrente ano. Esta presidência comunica também que se encontra na divisão legislativa à disposição dos senhores vereadores o balancete analítico da receita e da despesa do Poder Executivo relativo ao mês de dezembro de 2012.
Submeto a elevada apreciação do plenário da Casa as atas da primeira sessão ordinária realizada em 5 de fevereiro do corrente ano e da segunda sessão ordinária realizada em 14 de fevereiro do corrente ano. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovadas. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos que versam sobre a formação de comissão especial de vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, nos últimos dias, parte da cidade foi devastada devido às torrentes chuvas que caíram, causando com isso diversas inundações em vários bairros. Devido a essas manifestações da natureza, centenas de famílias perderam suas moradias e encontram-se instalados provisoriamente no Centro Esportivo Castelão devido à total inexistência de recursos materiais e financeiros. Por outro lado, esta Casa, juntamente com o Poder Executivo Municipal, não vem evitando esforços no sentido de buscar soluções emergenciais para amenizar em parte o sofrimento dos desabrigados, dentre eles crianças e idosos. Como legítimo representante do povo nesta Casa, não poderia deixar de me solidarizar com esta parcela da população. É que requeiro, observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, a formação de comissão especial de vereadores composta por todos os senhores vereadores, para no prazo de 45 dias, prorrogável, se necessário, buscar soluções viáveis, junto ao governo do Estado de São Paulo, através das Secretarias de Desenvolvimento Social e Habitação, no sentido da liberação de verba do auxílio moradia às famílias desabrigadas e também realizar gestões junto à Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, para realizar estudos técnicos, tendo em vista proceder com o desassoreamento dos rios Cubatão, Perequê e Casqueiro, que devido ao acúmulo de areia e sedimentos estão com suas calhas obstruídas, e finalmente buscar recursos juntos ao Ministério de Integração Nacional destinado ao estado de calamidade pública que se abateu em nossa cidade. Requeiro também que as 22 famílias do bairro Pilões possam ter suas situações resolvidas, já que desde 2011 estão pendentes seus auxílios junto à Secretaria de Habitação do Estado. Requeiro ainda a concessão de adiantamento em valor a ser definido nos termos da Lei número 2060/92 para fazer frente às despesas com a presente comissão. Sala Dona Helena Melete Cunha, 26 de fevereiro de 2013. Wagner Moura dos Santos, vereador, PT. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação. Os vereadores foram para aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Aguinaldo Alves de Araújo, número 52, poda de árvore na rua 7 de setembro, número 1022, na Vila Nova. 53, reforma na calçada na Avenida 9 de Abril, número 3840. Caminha-se. Ô, vereador, me perdoa. 52, poda de árvore na rua 7 de setembro, número 1022, na Vila Nova. Encaminha-se. 53, reforma da calçada na Avenida 9 de Abril, número 3840, na Vila Nova. Encaminha-se. 54, poda de árvore na rua Francisco Cunha, número 204, no Jardim 31 de Março. Encaminha-se. 55, reforma da calçada na Avenida 9 de Abril, número 3858, na Vila Nova. Encaminha-se. Do vereador Fábio Alves Moreira, número 56, reparo da calçada na rua 1º de Maio, em frente ao número 665, na Vila Nova. Encaminha-se. 57, poda de árvore na rua Ana Maria, em frente ao número 137, no Jardim Casqueiro. Encaminha-se. 58, manutenção da rua Manuel Matias de Souza, no Jardim Nova República. Encaminha-se. 59, reparo da calçada na rua Vicente Latrova, no Jardim Nova República. Encaminha-se. 60, reparo na calçada na Avenida Nações Unidas, em frente ao Projeto Crescer. Encaminha-se. 61, reparo do leito carroçável da Avenida Nações Unidas, em frente ao Projeto Crescer. Encaminha-se.
62, poda de árvore da rua Dom Pedro I, em frente ao número 215, na Vila Nova. Encaminha-se. Do vereador Jair Ferreira Lucas, número 63, reforma e ampliação do velório municipal. Encaminha-se. 64, fiscalização nas passarelas que atende aos moradores da Vila Esperança, Vila Natal e Costa Muniz. Encaminha-se. 65, estudos visando a implantação do programa Mãe Cubatense. Encaminha-se. 66, gestão junto à empresa América Latina Logística, ALL, solicitando reforma das passarelas que atende aos moradores da Vila Esperança, Vila Natal e Costa Muniz. Encaminha-se. Do vereador César da Silva Nascimento, número 67, gestões junto à Sabesp, no sentido que a referida empresa informe se a água utilizada pela população cubatense é potável e está própria para o consumo após a ocorrência da enchente. Encaminha-se. 68, estudos visando a possibilidade de se conceder descontos na faixa de 20% a 30% no pagamento do IPTU aos moradores que mais sofreram com as enchentes em nosso município. Encaminha-se. 69, gestões junto à Sabesp, no sentido de conceder descontos na faixa de 20% a 30% no pagamento das contas de água dos moradores que mais sofreram com as enchentes em nosso município. Encaminha-se. Passamos ao expediente, senhor vereador. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente e nobres pares, devido aos problemas que estão acontecendo na cidade, eu peço ao presidente para que coloque em votação, para que nós entrássemos logo em seguida já em ordem do dia, abrindo mão dos trabalhos dos vereadores nessa sessão. Ok, vereador. Consultar o plenário. Os vereadores que foram para aprovação permaneçam como se encontram. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dada. Só para complementar o pedido do vereador Aguinaldo, como eu sou o primeiro vereador inscrito e tenho quase 11 minutos, apesar de ter inúmeros trabalhos para apresentar, tendo em vista o pedido de Vossa Excelência e tendo em vista os acontecimentos, este vereador também está de acordo. Então, em votação, os vereadores que foram pela aprovação permanecem como se encontram. Aprovado. O vereador Severino Tarcísio da Silva ainda dispõe de 10 minutos e 34 segundos da próxima sessão. Então, passamos ao próximo item, a ordem do dia, da pauta. O primeiro item da pauta é o processo número 38/2013, projeto lei 02/2013, autoria da prefeita municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que possua a leitura do projeto lei conforme disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. É que adiantamos, né? Ali onde? Começa a ler daqui. Isso, a emenda. Parecer em conjunto. Chega a estas comissões projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros às entidades que menciona durante o ano de 2013 e dá outras providências. Bom, segunda discussão. Autoriza o... Aí ele tem que... Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permanecem com os contos. Com a palavra, vereador Dada. Está em discussão ou votação, senhor presidente? Votação, vereador. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, até para esclarecer o projeto de lei que estamos votando hoje, até pela importância do projeto de lei, pela urgência, pela necessidade e, acima de tudo, pelo trabalho prestado por cada entidade assistencial
na nossa cidade. Lar Fraterno, Casa da Esperança, Exército da Salvação, Camp, todos aqui conhecem o relevante trabalho apresentado por essas entidades. E na sessão passada, este vereador havia chamado a atenção, trazido à baila, a questão da APAE, que precisa ser encarada de frente o problema enfrentado por aquela entidade. Não basta vir aqui, aliás, vir aqui ninguém vem, né? Dizer muito menos. Informar, pior ainda. Dizer que tem problema financeiro lá atrás, ou prestações de contas não feitas, ou pendências. Pendência se resolve com quem deve. Problema se resolve com aquele que o fez, que é responsável. Eu acho que a sequência de uma entidade, ela não pode ser tratada da forma que está sendo, colocando em risco famílias e pessoas. Pessoas, necessidade, pessoas que precisam. Quem conhece o trabalho realizado pela APAE, referente às pessoas que eles prestam auxílio, vereador Ademário, sabe do que eu estou falando. Então temos aqui que agradecer. Este projeto de lei está sendo aprovado hoje em segunda discussão para beneficiar o relevante trabalho apresentado por essas entidades aqui, elencadas algumas, que são mais de 20, mas também não podemos deixar de registrar nos anais desta casa a importância de olhar com outros olhos entidades como a APAE e outras que virem por aí. Antecipo meu voto e eu espero que seja olhado com carinho para esta e outras entidades da mesma natureza. Continue em votação. Os vereadores que foram para aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado, segundo discussão e redação final, o presente projeto de lei. O próximo da pauta é o processo 1249-2011, projeto de lei 77-2011, autoria prefeita municipal, que foi apresentado por emenda pelo vereador Doda e vai ser retirado da pauta. O próximo item da pauta é o processo 76-2013, projeto de lei 6-2013, autoria prefeita municipal, permite ao segundo subagrupamento de bombeiros o uso do imóvel, do patrimônio público municipal e de outras providências. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e de Obras e Serviço Público. Parecer em conjunto. Chega a estas comissões projeto de lei que permite ao segundo subgrupamento de bombeiros o uso de imóvel do patrimônio público municipal e da outras providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 8 encontra-se o parecer exarado pela douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa, onde se assevera que tem por objetivo obter autorização deste Legislativo para permitir ao segundo subgrupamento de bombeiros situado em nossa cidade o uso de imóvel integrante do patrimônio municipal, de modo a que o mesmo possa ampliar sua área de atuação, bem como incrementar sua atividade social. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Executivo. Está redigida em regulares formas e devidamente acompanhada de termo de permissão de uso, que dela é parte integrante. Assim, nos aspectos que cabem a estas comissões a análise, o técnico, jurídico e legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2013. Comissão de Justiça e Redação, Adeildo Eliodoro dos Santos, presidente e relator, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Aguinaldo Alves de Araújo, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Fábio Alves Moreira, presidente, César da Silva Nascimento, vice-presidente, Jair Ferreira Lucas, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Aguinaldo Alves de Araújo, presidente, Jair Ferreira Lucas, vice-presidente, Ademário da Silva Oliveira, membro. Em discussão, o parecer. Em votação.
Com a palavra, o vereador Ademário. Senhor presidente, nobres pares, antecipo meu voto, mas a gente aproveita aqui a oportunidade. Foi apresentado alguns requerimentos para que haja um empenho de todos os entes políticos nesse grande fato ocorrido na nossa cidade, onde hoje os holofotes estão voltados para cá. É importante trazer a mensagem que o governador Geraldo Alckmin, um governador muito sério, tem se colocado à disposição, na verdade, antecipou, tem a grande responsabilidade de dizer, olha, tinha que ser um governador muito sério para tomar as medidas preventivas que foram tomadas. Imaginem o grotão, imaginem se aquelas famílias não fossem removidas. Imaginem se não tivesse um governador preocupado, responsável e sério, deixando de lado todas as picuinhas partidárias e a pequenez de um gestor público. Tão atacado veementemente que era um programa eleitoreiro, atacado veementemente que era uma ação para garear voto para o então governador José Serra. Tudo o tempo se encarregou de dar as respostas. Imagine se não fossem tomadas medidas preventivas com antecedência. Presenciei várias discussões ferrenhas aqui nesta casa. Simplesmente pelo fato de ser oposição por oposição. Sem sequer ter a sensibilidade de pensar que ninguém mora em morro, ninguém mora em costas, porque querem. Muitas das vezes é porque não se tem opção. Mas eu fico contente de ter um governador que é do meu partido, de ter pensado com tanta seriedade, e eu tenho certeza que a sociedade há de ver isso, e há de olhar e dizer assim, olha, ainda existem gestores públicos sérios, responsáveis neste país. Continua em votação. Com a palavra, o vereador Aguinaldo Araújo. Ou parecer, né? Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, todos que nos assistem, eu quero votar favorável ao projeto e, como me permite o regime da Câmara, bem rápidas palavras, eu não poderia expressar aqui a minha solidariedade, o meu sentimento por tudo que está acontecendo na nossa cidade. Quero, com isso, também parabenizar essa Casa de Leis, os nobres pares que têm se empenhado em defender a questão da tragédia que vem acontecendo na cidade de Cubatão, assim como também citar o empenho da senhora prefeita Márcia Rosa, o empenho do nosso vice-prefeito Donizete Tavares, seus secretários, enfim, todos do governo que têm se empenhado. É um momento delicado da nossa cidade, eu não poderia deixar de vir a essa tribuna e dizer o quanto o povo de Cubatão, a Baixada Santista, é um povo solidário e presente para abraçar uma causa como essa. Portanto, o que eu posso dizer a todos vocês é que nós estamos todos empenhados. Quero aqui aproveitar a oportunidade, também agradecer a toda a minha equipe, todo o meu pessoal que tem se empenhado também para ser solidário a essa luta, a esse problema que a cidade de Cubatão vem enfrentando. E dizer que nós estamos orando para que Deus possa continuar abençoando essa cidade. De momento é só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra, vereador Fábio Moura. Boa tarde a todos. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores presentes, telespectadores. Eu queria antecipar o meu voto, mas antes gostaria de dizer que ainda estou muito sensibilizado com os acontecimentos dos últimos dias. Foi um final de semana difícil para nós todos, para todos que estiveram ali envolvidos
naquela verdadeira empreitada humana e dizer até da importância desse voto, Corpo de Bombeiros, né? Aqueles que ajudam também a salvar vidas, presidente. Quero parabenizar também os vereadores que estiveram ali, em bloco, todos presentes. E, acima de tudo, lembrar que uma semana atrás, nós votamos aqui o repasse de verbas para as entidades, vereador Adeildo. E, naquela oportunidade, naquele momento, eu tive o privilégio e o orgulho de ter votado por aquele repasse, porque eu vi, vereador Demário, a importância das entidades para resgatar a dignidade do ser humano. Pessoas ali uniformizadas, vereador Rochinho, junto conosco, arrecadando mantimentos, mobilizados, sensibilizados com aquelas pessoas que estavam ali, que perderam tudo, alguns que já não tinham quase nada. Gostaria também de, nesse momento, elogiar os funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social, que se empenharam ali incansavelmente, com DEC também, verdadeiros soldados a serviço do nosso município. E eu lembro da importância da valorização dessas pessoas, mais uma vez, como falei aqui na última sessão. O funcionário público municipal, aqueles que lutam para melhores condições de vida do povo da nossa cidade e que estavam ali 24 horas à disposição do munícipe e das pessoas que perderam suas casas, perderam seus bens, enfim, que por pouco não perderam também as suas vidas. Uma coisa é certa, eu não tenho dúvida de que existe um Deus, vereador Aguinaldo, e esse Deus está ao lado da cidade de Cubatão e nos protegeu do mal pior. Não poderia deixar de falar também da importância do projeto Serra do Mar, como foi citado pelo meu companheiro de bancada, porque imagine só se esse projeto não tivesse sido executado, realizado da forma que foi, o que seria da cidade de Cubatão nesse momento? Quais seriam as consequências que nós poderíamos estar vivendo agora? Essa é a minha palavra, presidente. Obrigado, boa tarde. Continue em votação com a palavra, vereador Ivan Delbrando. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara, a todos que estão na galeria, quero usar esse espaço com o coração partido pela situação que se encontra na Baixada, se encontra na cidade de Cubatão, e vi até esta tribuna neste momento para fazer um esclarecimento, uma defesa, não sei qual é o termo a ser usado, mas só queria dizer que tive a preocupação de olhar essa comissão especial de vereadores, não nessa legislatura, mas sim criada na outra, aonde ainda quando era presidente de uma sociedade de melhoramentos, onde tínhamos uma comissão de moradores na comunidade da Água Fria ali, e naquela época pleiteamos, fizemos um pedido de uma possível urbanização na área que seria ocupada pela sede administrativa do Jardim Botânico. Só queria esclarecer que nunca entramos, como estão propagando, que nunca entramos com ação contra o projeto, nunca fomos contrários ao projeto habitacional Serra do Mar, porque entendíamos que existiam muitas e muitas áreas de risco a serem atendidas e beneficiadas pelo projeto, pelo programa. O momento que pedimos a intervenção da Câmara, junto com o presidente Geraldo Guedes, na época, então vereador Geraldo Guedes, onde pedimos a possibilidade de ver um estudo para se tentar possibilitar a urbanização nesta área que não existia risco, que seria a área seca, onde seria a sede administrativa do Jardim Botânico.
foi apresentado pela prefeita na época, ao qual nós procuramos até então como comissão de moradores, discutido em assembleia naquele bairro, nós a procuramos e pedimos um apoio para que levasse junto às autoridades maiores uma tentativa de que aquele trecho, que aquelas moradias fossem urbanizadas. Infelizmente, aconteceu uma tragédia, hoje que eu considero uma tragédia. Ninguém esperava, e não foi só na comunidade da Água Fria. Então eu só queria deixar aqui registrado, nos anais desta casa, que em momento algum fomos contra projeto habitacional, e a preocupação com aquelas pessoas que estão ali no centro esportivo, ali no bairro da Água Fria. Muitos ainda permanecem aguardando uma definição. E eu queria encerrar minha palavra e voltarei a falar. Mas a situação... Volto a falar, senhor presidente. Continue em votação. Os vereadores foram para aprovação. Questão de fala, vereador. Questão de áudio, vereador. Fala. Senhor presidente, senhores vereadores, assim como os demais vereadores desta casa, eu não poderia de forma alguma deixar registrado nos anais desta casa a preocupação também deste vereador, tanto que a todo instante, quando soubemos e todos soube aqui daquela tragédia ocorrida naquela sexta-feira, todos aqui estavam preocupados e, posteriormente, tenho certeza que todos os vereadores devem ter passado naquela localidade de Pilões e Água Fria, e também outros bairros que também tiveram algumas perdas, como Vila Esperança. É importante, nesta oportunidade, neste momento, nós, vereadores desta casa, representantes eleitos pelo povo, esquecer a questão partidária e darmos as mãos e nos colocarmos à disposição, vereador Ivan, junto com aquela comunidade da Água Fria, junto com a comunidade dos Pilões, junto com alguns moradores da Vila Esperança que também tiveram problema. Quem anda na cidade, na Vila Nova, Vila São José, Caminho 2, onde eu moro, nós perdemos alguns móveis. Então, houve uma tragédia geral na cidade. Não bastasse isso, ainda ontem tivemos mais uma no Jardim Casqueiro, naquele departamento do CRIO, onde veio a óbito uma senhora jovem com 27 anos de idade. Então é importante que cada um de nós façamos a nossa reflexão e nos coloquemos à disposição. Como eu havia dito para o vereador Rochinho, o vereador Ademário, vamos tentar aí formar uma comissão para que seja discutido com o governo municipal e o governo do Estado a possibilidade real e não política para ajudar esta comunidade, para ver de que forma tem que ser feito para ajudar esta comunidade. Ou seja, construindo A, B ou C, ou seja, relocando para outra área, mas de uma forma definitiva, não com blá, 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 como a gente está vendo em alguns departamentos. Fiquei muito feliz hoje quando passei nos Pilões, por volta de 1h30, e vi 2 assistentes sociais no bar do Coca, cadastrando aquelas pessoas. Fiquei muito feliz, porque até então eu não estava vendo, que eu vou falar daqui a pouco, a participação de alguns setores da municipalidade atuando. Fui até o ETA, o espaço da Sabesp, que algumas pessoas conhecem, e naquela oportunidade, não sei se meu tempo dá tempo, tive a preocupação de conversar com o engenheiro da Sabesp para saber a situação da qualidade da nossa água. Como que ficou? E ele me deu a garantia que realmente a nossa água está realmente limpa, bem tratada, e eu saí de lá por volta de 2h10, foi quando eu fui até o centro de referência do idoso. Eu volto a falar, senhor presidente. Continua em votação o parecer. Os vereadores foram para aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, gostaria de registrar e agradecer a presença dos ex-vereadores Mário Sérgio Gosch, Manuel de Jesus e a ex-vereadora Rosiméria de França Abreu. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Girotinho. Submeta-se ao plenário que lê o projeto em bloco, artigo 1º ao 4º. Submeta ao plenário. Os vereadores que foram para aprovação permaneçam no encontro. Registrando o voto.
2. 3 votos contrários. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei em bloco para apreciação da primeira discussão. Artigo 1º ao 4º. Em votação. Em discussão. Em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Dada. Senhor presidente, senhores vereadores, como a sessão hoje vai ser rápida, até porque temos poucos projetos e poucas oportunidades de falar, e também somos seres humanos e contribuímos com o pedido do plenário em abrir mão do tempo de apresentarmos nosso trabalho. Não poderia, de forma alguma, deixar de colaborar no momento deste, que é assim que a gente trabalha, vereador Aguinaldo. Mas também tem alguns assuntos que nós não podemos, de forma alguma, deixar de registrar. Em votação, como pode falar de outros assuntos, eu não poderia deixar de fazer um comentário sobre o Jornal da Orla. Está aqui, ó, não é este vereador que está falando, é o Jornal da Orla. Ele é claro, ele diz, ó, crise em Cubatão. Fala, o preço da incompetência. Fala mais. Cubatão vive sua maior crise financeira e política. E fala mais. A versão oficial do governo Márcia Rosa de que a grave crise financeira que atinge Cubatão é decorrência de uma outra crise, a internacional, que ocorre na Europa e Estados Unidos. Faz uma comparação aqui e mostra também um quadro. Não é esse vereador que está falando, não. Está aqui, ó, no Jornal da Orla. Um quadro mostrando que a Prefeitura de Cubatão, as suas receitas correntes e líquidas, só cresceram a partir de 2009. E mostra um quadro aqui, ó, 2009, 550 milhões. 2010, 650 milhões. 2011, 680 milhões. 2012, 710 milhões. E faz menção aqui a Câmara dos Vereadores também, praticamente chamando de omissa. Eu quero deixar registrado que a mim não serve esta carapuça. A este vereador, a Câmara omissa não serve esta carapuça, porque a gente vem alertando aqui, a gente vem questionando aqui, e a gente vem até apresentando requerimentos, pedindo informações de onde veio essa queda de receita. E aqui está, Jornal da Orla desafiando, mostrando com dados, coisa que nós vereadores não tivemos. Mas a carapuça para esse vereador não serve, porque eu fiquei alertando aqui o tempo inteiro e fiz minha parte. Então é importante mostrar as falas do Jornal da Orla. Se precisar ler novamente, nós vamos ler, mesmo com a sessão curta hoje. Mas é importante dizer que às vezes apresentam um alarde e, na verdade, está aqui demonstrado um outro fato, uma outra realidade. Continua em votação. Com a palavra, vereador Damário. Senhor presidente, nobres pares, vereador Ivan, gostaria que Vossa Excelência, queria me solidarizar com Vossa Excelência. Queria dizer que, em matéria vinculada no site da prefeita, no dia 15 de 10 de 2010, o senhor, naquele momento, o senhor é um ativista social, o senhor é um líder nato daquela comunidade, o senhor não era gestor. A própria equipe técnica da prefeita disse que não existia risco geotécnico ali. Então, o que é que restava para o senhor? Defender os interesses daquela comunidade. Eu vejo o senhor aqui um pouco preocupado, mas eu estou aqui para me solidarizar, porque acompanhei isso de perto. Eu vi a sua preocupação em criar comissão especial, discutir, mas visando o bem-estar. Eu tenho 40 anos, estou aqui há 30. Isto foi uma catástrofe. Caso fortuito, força maior. Não dá aqui para o senhor vir aqui e ficar com a sensação de que está devendo alguma coisa, não, vereador. Acho que o senhor, naquele momento, lutou com todas as forças para poder visar o melhor para aquela comunidade. O senhor não era gestor, o senhor não tinha caneta.
Então, eu me solidarizo com a sua preocupação e que eu acho que é muito importante também, como fiz parte naquele momento e acompanhei de perto, estar me solidarizando e parabenizá-lo pela sua atuação naquele bairro, uma atuação forte, tive andando por lá, vi o seu empenho. Então, são essas palavras que eu queria me solidarizar com Vossa Excelência. A gente cobra de quem tem a responsabilidade, de quem é gestor, de quem não construiu uma moradia. Um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões. Uma moradia foi construída por esta administração. Uma sequer. Isso é inadmissível, né? Só atacava, só criticava, não tem contrapartida e ataca quem investe. Investimento da ordem de 1 bilhão e 200 milhões. O governo investiu mais em Cubatão do que na cidade de São Paulo, que é a 6ª maior metrópole do mundo. E só críticas, ataques, não tem a capacidade, a humildade, muita prepotência, arrogância. Eu nunca vi se fazer política com tanto ódio. O ódio de destruir. Destruir por destruir. Olhou feio, está olhando feio? Manda matar. Horrível. Horrível. Não se constrói dessa forma. A sociedade espera muito mais. A sociedade espera agir com inteligência, racionalidade. A capacidade de investimento dos municípios são escassas. Todos nós sabemos disso. Tem que ter um bom relacionamento com o governo do Estado e com o governo federal. É através dos convênios que vem recurso. Sabemos que é uma prefeitura rica, mas sabemos também do comprometimento com a folha e com outras questões, verbas carimbadas. Sobra-se pouco para investir, sabemos disso. E quem tem dinheiro para investir, e investiu, independente, porque foi o maior investimento na cidade administrada pelo PT. Isso prova o comprometimento de quem gere dinheiro público com responsabilidade. Continue em votação. Os vereadores foram para aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado, em primeira discussão, o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo 1422-2012. Ofício número 2, 2012, Tribunal de Contas. Autor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável à aprovação das contas do Poder Executivo relativas ao exercício 2010, para conhecimento do plenário. Vistos, relatados e discutidos os autos, a Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 11 de setembro de 2012, pelo voto da conselheira Cristiana de Castro Moraes, relatora, bem como dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente, e Dimas Eduardo Ramalho, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitiu parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cubatão, exercício de 2010, excetuando-se os atos porventura pendentes de apreciação por este tribunal, com recomendações ao Executivo Municipal, mediante ofício e determinações à fiscalização deste tribunal. Determinou ainda a formação de autos apartados para exame das matérias destacadas no voto, juntando aos autos a tramitação autônoma do expediente. Tribunal de Contas 29.005/026/11, com retorno ao gabinete da conselheira relatora, e o encaminhamento do expediente, Tribunal de Contas 12.490/026/12, à presidência, com proposta de que tal processado subsidie as contas da Prefeitura Municipal de Cubatão, referentes ao exercício de 2012. Por fim, caso ainda não tenha sido encaminhada a este tribunal a documentação referente ao contrato número 164/2010, processo número 10.963/2010, deverá a fiscalização providenciar a remessa dos autos nos termos das instruções vigentes. Fica autorizada vista e extração de cópias dos autos aos interessados no cartório da conselheira relatora, observadas as cautelas legais. Presente o doutor Rafael Antônio Baldo, digníssimo representante do Ministério Público de Contas. Publique-se, São Paulo, 19 de setembro de 2012. Antônio Roque Cittadini, presidente. Cristiana de Castro Moraes, relatora. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento, também favorável à aprovação das contas do Poder Executivo relativas ao exercício 2010, para conhecimento do plenário. Chega
a esta comissão para análise parecer sobre as contas da Prefeitura Municipal de Cubatão referente ao exercício de 2010, encaminhado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apreciadas nos termos da Lei Complementar número 709/93, para ser submetida à deliberação deste Legislativo em consonância com o disposto no inciso 17 do artigo 19 da Lei Orgânica Municipal, do artigo 31 e parágrafos da Constituição Federal. As folhas 1988 e 1989, encontra-se o parecer exarado pela douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos, por meio do ofício GDF 4, número 8 de 2012, folhas 1986, a 4ª Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas de São Paulo encaminhou a esta Casa de Leis o processo original que versa sobre as contas anuais da Prefeitura Municipal de Cubatão no exercício de 2010, Tribunal de Contas 26. Ao analisar os autos, verificamos que, em sessão realizada no dia 11 de setembro de 2012, a primeira Câmara do Tribunal de Contas emitiu parecer favorável à aprovação das contas municipais de Cubatão do exercício de 2010, excetuando-se os autos porventuras pendentes de apreciação por aquele tribunal, com recomendações ao Executivo Municipal, conforme emenda abaixo. A análise das contas municipais pelo Legislativo tem previsão no artigo 17 da Lei Orgânica do Município, artigo 177 do Regimento Interno da Câmara Municipal, obedecidos os preceitos do artigo 31 e parágrafos da Constituição Federal. A competência técnica para fiscalização e julgamento das contas dos administradores públicos foi atribuída pela Constituição Federal ao Tribunal de Contas, artigo 71, sendo que o dispositivo também se aplica simetricamente no âmbito estadual e municipal por força do artigo 75 da Carta Magna. Nesse sentido, fica claro que o Tribunal de Contas é o órgão técnico competente para apreciação e julgamento das contas do Executivo, sendo que a Câmara Municipal, nos termos de seu regimento interno, cabe apenas a deliberação sobre a aprovação ou rejeição do parecer emitido. Por fim, deve-se deixar registrado que a Prefeitura Municipal exerceu o contraditório junto ao Tribunal de Contas, conforme documentação acostada nos autos. Feitas tais considerações e levando em conta, principalmente, a manifestação do órgão técnico competente, esta comissão entende, mantida a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado quanto à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cubatão no exercício de 2010, cabendo ao douto plenário desta Casa de Leis a decisão quanto à rejeição ou o não parecer, ou não do parecer prévio, salvo o melhor juízo. É este o nosso parecer. Cubatão, 19 de fevereiro de 2003. Fábio Alves Moreira, presidente e relator. César da Silva Nascimento, vice-presidente. E Jair Ferreira Lucas, membro. Esta presidência esclarece ao plenário da Casa que, nos termos regimentais, serão colocados em discussão os pareceres logo em seguida. Será colocado em votação o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em discussão, os pareceres. Em votação. A palavra, vereador Doda. Votação é nominal. Senhor presidente, senhores vereadores, já para deixar registrado o meu voto contrário, tendo em vista que o Tribunal de Contas determinou a formação dos autos apartados para exame da matéria, motivo pelo qual, até pela análise em parte do Tribunal de Contas, vereador Ademário, já antecipo meu voto contrário ao parecer. Também não poderia deixar de registrar, senhor presidente, que eu costumo dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não basta nós nos posicionarmos, vereador Ivan, quando acontece uma tragédia. Precisa agir. É importante que cada um de nós façamos a nossa parte. A gente tem ido, tem sido solidário, mas eu acho que isso é muito pouco.
Eu acho que é muito pouco. Eu acho que não só nós fazemos a nossa parte, como os poderes constituídos também fazerem as suas. Não basta a gente ir lá com a dificuldade que o vereador tem, que vossas excelências sabem do que eu estou falando, sabe da dificuldade de recursos que nós temos, sabe do humano que nós somos, mas a dificuldade que nós temos de ajudar como gostaríamos. E quando a gente vê uma certa distância do poder público, isto nos chama atenção. Distância esta com apoio material, distância esta com apoio moral, distância esta com equipe. Porque na sexta-feira, quando ocorreu os fatos, eu estava aqui. Daqui eu fui para a Avenida 9 de Abril, onde fiquei horas e horas e não vi um agente de trânsito. Vocês viram? Alguém viu? Quem estava na 9 de Abril não viu, porque eu estava lá. Posteriormente, passa um carrinho para ali. Nós não temos equipe preparada na cidade. A nossa equipe da CMT é fraca. É fraca, vereador Ademário. Mas é fraca que dói. Quando acontece um fato como este, é que a gente vê o despreparo. Não basta isto, questão do trânsito, vamos para a saúde. Se fosse em qualquer outra cidade séria, nós teríamos aqui, tipo o Exército faz, inúmeras cabines aqui nesse passo, aqui do lado aqui da prefeitura, atendendo a nossa população. Porque eu fui hoje na policlínica e fui hoje no pronto-socorro. Vocês foram informados a situação horrível, vereador Ademário, da população ali. Pessoas atendidas no corredor, pessoas atendidas do lado segurando o soro. Vocês sabem por quê? Porque nós não temos funcionário. Aí eu vou falar da matéria do Jornal da Orla daqui a pouco, porque é vergonhoso o que está acontecendo. Para evitar qualquer dúvida durante a votação, será feito chamado nominal dos senhores vereadores por ordem alfabética. Os vereadores que tiverem de acordo com o parecer do Tribunal de Contas responderão pela aprovação. Os vereadores que forem contrários responderão pela rejeição. Essa presidência esclarece ainda, conforme o disposto no parágrafo 3º do artigo 177 do Regimento Interno, que a Câmara só poderá rejeitar o parecer do Tribunal de Contas pelo voto 2/3 dos seus membros, ou seja, 8 votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamado nominal dos senhores vereadores para a votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dino. O vereador Doda falou em que? Foi em votação do parecer? Do parecer, agora votação. E vai continuar em votação o parecer? Em votação nominal, agora. Tudo bem, presidente. Adeildo Eliodoro dos Santos. Pela aprovação. Ademário da Silva Oliveira. Questão de ordem, presidente. Ainda está, usa a palavra para... Só pela rejeição, pela aprovação, vereador. Pela rejeição. Aguinaldo Alves de Araújo. Pela aprovação. César da Silva Nascimento. Pela aprovação. Fábio Alves Moreira. Pela aprovação. Fábio Moura dos Santos. Pela rejeição. Ivan da Silva, pela aprovação. Jair Ferreira Lucas. Pela aprovação. Ricardo de Oliveira. Pela aprovação. Severino Tarcísio da Silva. Pela rejeição. Wagner Moura dos Santos. Pela aprovação. Solicito ao senhor primeiro secretário proclamar o resultado da votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável à aprovação das contas do Poder Executivo relativo ao exercício 2010. 8 votos pela aprovação e 3 votos pela rejeição. Está, portanto, aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável à aprovação das contas do Poder Executivo relativas ao exercício 2010. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 4ª sessão ordinária de 2013. Eu converso agora com o presidente desta Casa de Leis, o vereador Wagner Moura. Uma sessão mais curta devido aos acontecimentos trágicos nos últimos dias da cidade, mas correu tudo bem, inclusive o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi aprovado, né, presidente? Boa tarde. Boa tarde. Não tinha nenhum problema quanto parecer que foi aprovado pelo próprio Tribunal de Contas, então a Câmara só consolidou o resultado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Agora, a rapidez na sessão é que você está sabendo as tragédias que está acontecendo na cidade, as chuvas constantes. Os vereadores hoje estão até com trauma na situação, porque passaram a maioria do fim de semana nos seus bairros lá, né, com a população, e eu acho que é isso também, nesse momento, a gente tem que dar assistência à população, né? Eu esperava, depois dessa enchente, que não houvesse nenhuma vítima fatal, infelizmente aconteceu. Essa tempestade de ontem, que teve uma vítima fatal na cidade, eu estava muito feliz, até porque não tinha nenhuma vítima, né, e de repente aconteceu isso. E a gente ficaria alerta. O poder público, nesse momento, não tem siglas partidárias, não tem absolutamente. Nesse momento, tem a cidade de Cubatão, em que todos nós temos que estar unidos, junto com a prefeita municipal, para tentar, de certa forma, trazer recursos e trazer contribuição para que a gente resolva definitivamente esse problema que está acontecendo, que assola a cidade de Cubatão. É uma situação extremamente difícil, porque é muita gente que perdeu absolutamente tudo, quase tudo, e a gente precisa, de certa forma, nos unirmos nesse momento para ajudar a população. Bom, no sábado à tarde nós estivemos juntos lá no ginásio do Castelão, o senhor estava no telefone, aquela correria toda, um trabalho incansável, né, visitando todos os bairros. Sim, é difícil, né? Você chega, por exemplo, a Água Fria Pinhões, que vocês praticamente perderam tudo, você tem Vila Esperança, que é um bairro demográfico maior também, que afetou bastante, muita gente perdeu todos os móveis, Vila São José, Vila Nova, Vila Vale Verde, você vê quase toda a cidade, inclusive a casa do próprio presidente entrou água, então você vê que a situação é extremamente complicada. Eu nunca vi uma chuva dessa, na década de 70 teve uma chuva muito forte na cidade, mas naquele momento a população era só 30 mil habitantes, hoje nós temos 120 mil habitantes e ocasiona nesse momento uma situação muito difícil para o município de Cubatão. Então nós precisamos estar unidos nesse momento, todos nós juntos, para ajudar a prefeita municipal a gente dar uma assistência à população de Cubatão. Agora tem vários pontos de entregas de alimentos, de roupas na cidade. E agora o Parque Anelinas também, né? Sim, então o Parque Anelinas, porque é isso que eu queria agradecer, a solidariedade da população, não de Cubatão só, mas de toda a região, toda a Baixada Santista. Eu vi diversos vereadores, vereador Banha de Santos, vereador Perivaldo do Gás, diversos vereadores de outras cidades vindo aqui, trazendo equipe, né, colocando à disposição do município de Cubatão, trazendo contribuição. Isso é muito importante, esse apoio de toda a Baixada Santista, né, que ficou sensibilizada com a situação de Cubatão e todos hoje trouxeram para estão ajudando a nossa cidade. Agora no sábado à noite, por volta das 23h30, meia-noite, 24 horas, tinha roupa de monte lá no Castelão, e no domingo não para de chegar, mas outras necessidades também, como água, fralda, colchão, essas coisas. O principal material higiênico, né? Isso que está mais precisando, a questão da água potável, material higiênico, é o que mais a gente precisa nesse momento. Então, estamos aí, né, abrindo vários pontos de distribuição, né, nossa equipe, inclusive vários grupos do G40, por exemplo, está abrindo hoje uma doação para trazer a população, a SIC, todo o segmento da sociedade, todo o Rotary Club, todo mundo está envolvido na situação de ajudar a cidade de Cubatão. Eu acho que isso é muito importante e eu agradeço de antemão todo esse apoio que as entidades da cidade estão dando, as igrejas que estão dando para a cidade de Cubatão. Como o senhor mesmo disse, sem sigla partidária neste momento. Neste momento, a população está em primeiro lugar e a gente fica sensibilizado pela situação que está ocorrendo na cidade. Né? A gente se sente, às vezes, inútil tentar ajudar todo mundo, mas nesse momento, todos nós temos que nos ajudar, né? Então, tem que ter a união de todos aqueles, até os que foram atingidos, nós mesmos que estamos aí, para tentar resolver definitivamente a situação. Um abraço e até a próxima. Para você também, eu acho. Um abraço. Muito bem. Está aí a participação do presidente desta Casa de Leis, o vereador Wagner Moura, conversando conosco no término da 4ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Na próxima terça-feira, a partir das 16 horas, nós estaremos de volta aqui mesmo nesta Casa de Leis, onde estaremos transmitindo mais uma sessão ordinária. A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima terça-feira.